Preciso ser direto com você. Se você está orando por pessoas doentes, sem entender o que vou revelar agora, você pode estar fazendo mais mal do que bem. Isso não é para assustar você, mas para te preparar espiritualmente. Billy Graham disse algo poderoso. Não é suficiente ter compaixão pelos doentes. Precisamos ter unção do Espírito Santo para sermos instrumentos de cura. A Bíblia é clara sobre isso em múltiplas passagens, mas ninguém está ensinando isso hoje. Resultado? Cristãos bem intencionados, mas despreparados espiritualmente, orando sem poder. E então surge a pergunta: Deus ainda cura hoje? Sim, Deus não mudou. O Espírito Santo não perdeu seu poder. Os dons espirituais não foram só para os apóstolos. O problema é que ninguém está te ensinando como se preparar espiritualmente para ser usado por Deus em cura. Antes de continuar, se essa mensagem já está tocando seu coração, clica no botão de curtir agora e se inscreve no canal, porque Deus tem revelações poderosas que vão transformar completamente sua vida de oração. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma mensagem que Deus tem preparado para você. Isso é importante porque cada vídeo aqui é uma palavra que pode mudar sua trajetória espiritual. Vamos começar com uma verdade que vai abalar estruturas religiosas. A igreja moderna perdeu o poder que a igreja primitiva tinha, e não é porque Deus mudou. Hebreus 13:8 declara: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Jesus curava no primeiro século, ele cura no século 21. Se o Espírito Santo operava milagres através dos apóstolos, ele opera milagres através de você hoje, se você estiver preparado espiritualmente. O problema nunca foi a vontade de Deus em curar. O problema é que a igreja deixou de lado princípios fundamentais de consagração e preparação espiritual que são absolutamente necessários para operar em poder sobrenatural. Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história, testemunhou milhares de curas em suas cruzadas, mas ele sempre foi cuidadoso em ensinar que não era ele quem curava. Era o Espírito Santo operando através de um vaso consagrado. E aqui está o ponto crucial que você precisa entender. Deus está procurando vasos, não estrelas. Ele está procurando instrumentos santos, não performers religiosos. Ele está procurando cristãos que se consagram em oração, jejum e santificação, para que ele possa fluir através deles com poder sobrenatural. Mas o que aconteceu? A igreja se tornou superficial. Cristãos querem poder sem consagração, querem unção sem santificação, querem ser usados por Deus sem passar tempo com Deus. E o resultado é previsível: orações vazias, sem poder, sem resultados. A Bíblia registra em Atos 19, 13 e 16 um acontecimento que deveria nos fazer tremer. Alguns exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre endemoninhados, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega." Mas o espírito maligno respondeu: "Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são?" E o homem possesso saltou sobre eles e os dominou. Por quê? Porque eles tentaram usar o nome de Jesus sem ter relacionamento com Jesus. Eles queriam o poder sem a consagração. Queriam operar em autoridade espiritual sem viver em santidade espiritual. E Deus permitiu que fossem humilhados para ensinar uma lição vital para toda a igreja. Você não pode representar um Deus que você não conhece intimamente. Agora presta atenção nisso, porque aqui começa a revelação que vai mudar tudo. Quando Jesus enviou os 12 discípulos em Mateus 10, ele lhes deu autoridade sobre espíritos imundos para expulsá-los e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Mas note o que aconteceu depois. Em Marcos 9, eles encontraram um menino possesso que não conseguiram libertar. Por quê? Jesus explicou: "Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum."
Mesmo os discípulos que tinham caminhado com Jesus precisavam de consagração mais profunda para certos níveis de batalha espiritual. Isso significa que há níveis de poder espiritual. Há dimensões de unção que só são acessadas através de consagração profunda. Se isso está fazendo sentido para você, escreve amém nos comentários agora. Deus está começando a abrir seus olhos espirituais para verdades que vão te libertar de frustrações e te levar a um novo patamar de poder espiritual. Billy Graham contava uma história poderosa sobre um pastor que orava por enfermos sem ver resultados. Ele tinha boa teologia, conhecia a Bíblia, pregava bem, mas não via curas. Um dia, em desespero, ele se trancou em jejum e oração por 3 dias. Ele clamou a Deus: Senhor, por que não vejo o teu poder? E Deus lhe mostrou que ele tinha conhecimento intelectual, mas não intimidade espiritual. Ele conhecia sobre Deus, mas não conhecia a Deus profundamente. Quando ele se consagrou verdadeiramente, quando ele morreu para si mesmo, quando ele buscou a face de Deus com intensidade, algo mudou. O Espírito Santo começou a se mover através dele com poder, e ele se tornou um instrumento poderoso de cura nas mãos de Deus. Aqui está a verdade que a maioria das igrejas não está pregando. Deus não quer te usar eventualmente, Ele quer te usar poderosamente. Mas poder espiritual requer preparação espiritual. Você não pode viver uma vida espiritual medíocre e esperar resultados espirituais extraordinários. Você não pode assistir às mesmas coisas que o mundo assiste, pensar como o mundo pensa, viver como o mundo vive e esperar que o Espírito Santo opere através de você, como operava através de Pedro, Paulo e os apóstolos. Há um custo para o poder espiritual, há um preço para a unção, e esse preço se chama consagração. A palavra de Deus em 1 Coríntios 12:9 diz claramente: há outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Note que não diz há outro nos tempos dos apóstolos, não diz há outro só no 1º século, diz simplesmente há outro. O Espírito Santo continua distribuindo dons de curar hoje. Mas para quem? Para qualquer cristão? Não. Para cristãos consagrados, para cristãos que se santificam, para cristãos que morrem para o ego e vivem para Cristo, para cristãos que passam tempo em oração, para cristãos que jejuam, para cristãos que estudam profundamente a palavra, para cristãos que andam em obediência radical. Esses são os vasos que Deus escolhe ungir poderosamente. Agora vem algo que precisa ser dito com muito amor, mas também com muita clareza. Há cristãos orando por doentes cheios de pecado não confessado. Há cristãos impondo mãos sobre enfermos enquanto vivem em rebeldia contra Deus. Há cristãos tentando operar em autoridade espiritual enquanto suas vidas particulares são um caos espiritual. E depois eles questionam: por que Deus não está agindo? A resposta está em Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A ordem é clara. Primeiro a confissão, depois a oração eficaz. Primeiro a santificação, depois a operação de poder. Billy Graham pregava constantemente sobre a necessidade de santidade. Ele dizia que a igreja estava fraca, não porque Deus estava distante, mas porque a igreja estava impura e ele estava absolutamente certo. A Bíblia declara em 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. Isso não é sugestão, é mandamento. Deus não vai ungir impureza, Deus não vai fluir através de vasos sujos, Deus não vai operar poder sobrenatural através de cristãos que vivem como mundanos. Se você quer ser usado por Deus em cura, você precisa se santificar, você precisa se consagrar. Você precisa morrer para o pecado e viver para a justiça. Não há atalho aqui. Se você está começando a perceber áreas da sua vida que precisam de consagração, escreve
Eu me consagro nos comentários. Seu compromisso público fortalece sua decisão espiritual e ativa a graça de Deus para a transformação. Agora quero te mostrar algo poderoso sobre a igreja primitiva, que a maioria dos cristãos nunca percebeu. Em Atos 3, Pedro e João subiram ao templo para orar. Note isso, eles subiram para orar, não para pregar, não para ministrar, mas para orar. E foi exatamente depois desse tempo de oração que eles encontraram o paralítico à porta do templo. Pedro disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." E o homem foi curado instantaneamente. Mas aqui está o ponto. Pedro tinha algo para dar, porque ele tinha passado tempo com Deus. Ele tinha autoridade espiritual, porque ele vivia em comunhão espiritual. Ele podia operar em poder, porque ele vivia em consagração. A Bíblia registra em Atos 4:13 que as autoridades reconheceram que haviam estado com Jesus. Essa é a marca de um cristão poderoso. As pessoas percebem que você esteve com Jesus. Não é diploma de seminário, embora a educação teológica seja valiosa. Não é carisma pessoal, embora Deus possa usar personalidades diversas. É a presença de Deus em você que é inconfundível. É a unção do Espírito Santo sobre sua vida que é evidente. É o poder de Deus fluindo através de você que não pode ser explicado naturalmente. Mas isso só acontece quando você passa tempo genuíno com Deus, quando você se consagra radicalmente, quando você morre para si mesmo diariamente. Deixa eu te contar algo que Billy Graham viveu e pregou. Ele acordava cedo todas as manhãs, sem exceção, para passar horas em oração e estudo bíblico. Ele jejuava regularmente. Ele mantinha sua vida em santidade rigorosa. Por quê? Porque ele sabia que não podia representar Deus sem conhecer Deus. Ele sabia que não podia pregar com poder sem orar com intensidade. Ele sabia que não podia ver milagres sem viver em consagração. E o resultado? Milhões de vidas transformadas, milhares de curas documentadas, nações impactadas pelo Evangelho. Não porque Billy Graham era especial, mas porque Billy Graham se consagrava. Aqui está uma verdade que vai te libertar ou te confrontar, dependendo da condição do seu coração. Deus não tem favoritos, mas Deus tem íntimos. Ele não ama alguns cristãos mais que outros, mas ele certamente se revela mais plenamente para alguns do que para outros. Por quê? Porque alguns buscam sua face com intensidade, enquanto outros só buscam suas mãos ocasionalmente. Alguns desejam conhecê-lo profundamente, enquanto outros querem apenas usá-lo superficialmente. Alguns investem horas em intimidade, enquanto outros dão apenas minutos de religiosidade. E Deus responde proporcionalmente à busca. Jeremias 29:13 promete: "Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração." De todo o coração. Não com metade do coração, não quando for conveniente, de todo o coração. Agora vamos ao ponto prático que vai mudar sua vida de oração por enfermos. Antes de você impor mãos sobre qualquer pessoa doente, você precisa fazer uma preparação espiritual. Primeiro, examine seu coração diante de Deus. Há pecado não confessado? Confesse agora. A mágoa não perdoada? Perdoe agora. A rebeldia não arrependida? Arrependa-se agora. A Bíblia é clara em Salmo 66:18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Deus não vai honrar orações vindas de corações impuros. Ele não vai operar poder através de vasos sujos. A primeira preparação é santificação pessoal. Segundo, passe tempo em oração antes de ministrar. Não chegue correndo de uma reunião social para orar por um doente. Não venha diretamente do entretenimento mundano para ministrar cura. Entre no ambiente espiritual primeiro.
Ore em línguas se você tem esse dom. Adore ao Senhor, leia a palavra. Coloque-se na presença de Deus conscientemente. Jesus fazia isso constantemente. Lucas 5,16 diz: Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, precisava desses momentos, quanto mais nós. Terceiro, jejue quando possível. Eu sei que vivemos em uma cultura que idolatra conforto e conveniência, mas o jejum é uma arma espiritual poderosa que a igreja moderna abandonou. Jesus disse: quando jejuardes, não se jejuardes. Ele assumiu que seus discípulos jejuariam. O jejum quebra o domínio da carne, aguça sua sensibilidade espiritual e libera poder espiritual. Se você quer operar em níveis mais altos de autoridade espiritual, você precisa jejuar regularmente. Quantos desses 3 princípios você já pratica antes de orar por enfermos? Escreve o número nos comentários: 0, 1, 2 ou 3. Seja honesto com Deus e consigo mesmo, porque transformação começa com reconhecimento da realidade. Agora, vamos aprofundar ainda mais. A Bíblia registra em Marcos 16, 17 e 18 as palavras de Jesus: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Jesus está falando de aqueles que creem, não apenas os apóstolos, não só os super-ungidos, aqueles que creem. Isso inclui você. Mas note que ele fala de sinais que acompanham, não sinais que precedem. Os sinais acompanham uma vida de fé genuína. Você não manufatura sinais. Você vive em fé autêntica e os sinais acompanham naturalmente. Billy Graham explicava isso de forma brilhante. Ele dizia que milagres não são truques para impressionar multidões. Milagres são manifestações naturais do reino de Deus, quando o reino de Deus invade a realidade natural através de um cristão consagrado. Quando você vive no reino, quando você caminha em santidade, quando você está cheio do Espírito Santo, os sinais acontecem não porque você é especial, mas porque o Rei dos Reis está operando através de você. Você é apenas o canal. Você é apenas o instrumento. Mas que privilégio imenso ser usado pelo Deus Todo-Poderoso. Aqui está algo que precisa ser dito claramente. Há uma diferença entre oração de concordância e oração com autoridade espiritual. Quando a Bíblia fala de 2 ou 3 reunidos em seu nome, Jesus promete estar no meio e atender o que pedirem em comum acordo. Essa é oração de concordância e ela é poderosa. Mas há outro nível de oração que vemos no ministério de Jesus e dos apóstolos. É a oração de comando com autoridade espiritual. Jesus não pedia ao Pai para curar cada pessoa. Ele simplesmente ordenava: "Sê limpo, levanta-te e anda. Espírito surdo e mudo, eu te ordeno, sai dele." Essa é a autoridade espiritual delegada. E Jesus prometeu em João 14:12, "Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará." Maiores? Como isso é possível? Porque Jesus subiu ao Pai e enviou o Espírito Santo para habitar em nós permanentemente. Mas aqui está o que você precisa entender. Autoridade espiritual não vem de arrogância ou presunção. Ela vem de submissão e consagração. Você tem autoridade sobre demônios na medida em que você está sob a autoridade de Deus. Você pode ordenar enfermidades saírem na medida em que você obedece às ordens de Deus para a sua própria vida. Você pode operar em poder espiritual na medida em que você se submete ao governo espiritual de Cristo sobre você. Lucas 7 registra o centurião que disse: "Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens." Ele entendia que sua autoridade sobre outros vinha de sua submissão à autoridade sobre ele. Princípio espiritual fundamental.
Agora vem algo que pode ser difícil de ouvir, mas é libertador quando você entende. Nem toda doença tem a mesma origem espiritual. Algumas doenças são simplesmente resultado de vivermos em um mundo caído com corpos mortais. Outras são ataques diretos do inimigo. Outras ainda são disciplina de Deus, como Paulo explicou em 1 Coríntios 11:30, sobre aqueles que participavam indignamente da ceia. E algumas doenças têm portas espirituais abertas por pecado persistente. Isso significa que você precisa de discernimento espiritual antes de orar por um doente. Você precisa do Espírito Santo te guiando sobre como orar. Billy Graham contava sobre um homem que ele encontrou em uma cruzada, completamente paralítico. Billy sentiu o Espírito Santo lhe instruir a não orar por cura física ainda, mas por conversão primeiro. Quando Billy pregou o Evangelho para aquele homem e ele se entregou a Jesus, algo extraordinário aconteceu. A própria conversão trouxe cura. Por quê? Porque o Espírito Santo sabia que aquele homem precisava primeiro nascer de novo, e Deus usou a enfermidade para levá-lo ao arrependimento. Quando ele se entregou, Deus o curou como confirmação de sua graça salvadora. Isso é discernimento espiritual em operação. Se você está percebendo que precisa de mais discernimento espiritual, escreve discernimento nos comentários e vamos concordar em oração que o Espírito Santo te conceda esse dom precioso. Deixa eu te mostrar agora um dos erros mais comuns e perigosos que cristãos cometem ao orar por enfermos: orar sem fé específica. Tiago 5,15 diz: a oração da fé salvará o enfermo. Não qualquer oração, a oração da fé. O que é fé? Hebreus 11:1 define: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé não é esperança vaga. Fé não é positividade genérica. Fé é convicção sobrenatural dada pelo Espírito Santo de que Deus vai agir de forma específica. E aqui está o segredo: você não pode manufaturar essa fé. Romanos 10:17 revela: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Fé vem quando você ouve Deus falar especificamente sobre aquela situação específica. Isso significa que antes de orar por um enfermo, você precisa ouvir de Deus. Você precisa buscar a sua face. Você precisa perguntar: Senhor, qual é a tua vontade aqui? Como tu queres que eu ore? E quando Deus te dá uma palavra específica, quando Ele acende fé no seu coração, então você pode orar com autoridade e certeza. Mas se você não ouviu de Deus, você está apenas repetindo fórmulas religiosas, sem poder espiritual. E o resultado é previsível. Nada acontece e você fica frustrado. Billy Graham explicava que em suas cruzadas, muitas vezes, ele sentia o Espírito Santo lhe dando fé específica para certos milagres. Ele não tentava forçar milagres, ele simplesmente obedecia quando o Espírito Santo lhe dava direção, e o resultado era poder sobrenatural inegável. Mas ele também era honesto. Havia momentos em que ele não sentia essa direção específica e ele simplesmente orava pedindo a vontade de Deus, não presumindo saber exatamente como Deus queria agir. Essa é humildade espiritual, combinada com obediência radical. Essa é a combinação que libera poder genuíno. Agora vamos a um ponto crucial, que a maioria das igrejas modernas perdeu completamente: a importância da imposição de mãos. Marcos 16:18 diz especificamente: se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. A imposição de mãos não é mágica, é um ato de fé e obediência que serve como ponto de contato para a liberação de poder espiritual. Mas aqui está o que você precisa saber: não imponha mãos levianamente. 1 Timóteo 5:22 adverte: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Por quê? Porque quando você impõe mãos, há uma transmissão espiritual acontecendo.
Se você está impuro, você pode transmitir impureza. Se você está cheio do Espírito, você transmite a presença de Deus. Isso significa que você precisa se certificar de que está espiritualmente preparado antes de impor mãos sobre qualquer pessoa. Confesse pecados, purifique seu coração, encha-se do Espírito Santo e então, com reverência e fé, imponha mão sobre o enfermo, crendo que o poder de Deus vai fluir através de você para trazer cura. Não é você quem cura, é Deus usando você como canal. Mas o canal precisa estar limpo para que o poder de Deus flua sem obstrução. Tem algo mais que precisa ser dito aqui. Há momentos em que a cura é instantânea e há momentos em que a cura é progressiva. Jesus curou um cego em 2 etapas em Marcos 8. Primeiro, o homem viu homens como árvores andando. Depois, Jesus tocou nele novamente e ele viu perfeitamente. Por que Jesus fez isso? Para nos ensinar que às vezes Deus cura progressivamente e isso não significa falta de poder ou falta de fé. Significa que Deus tem seus próprios métodos e seus próprios tempos. Nossa responsabilidade é orar com fé e obediência. O resultado pertence a Deus. Billy Graham era muito sábio sobre isso. Ele ensinava que não devemos julgar o poder de Deus pelos resultados imediatos. Às vezes Deus cura instantaneamente para glorificar seu nome. Às vezes, ele cura gradualmente para ensinar paciência e desenvolver caráter. E às vezes ele escolhe não curar nesta vida, mas dar graça para suportar, como fez com Paulo e seu espinho na carne. Nossa parte é ser fiéis em orar. A parte de Deus é decidir como e quando responder. E ambas as partes são igualmente importantes. Se você já orou por alguém e não viu cura imediata, mas agora está entendendo que isso não significa que Deus não ouviu ou que você falhou, escreve "Deus é soberano" nos comentários. Libere essa pressão religiosa e descanse na soberania de Deus. Agora quero te dar 7 princípios práticos que vão revolucionar sua vida de oração por enfermos. Primeiro princípio: cultive intimidade constante com Deus, não apenas quando você precisa ministrar. Sua vida de oração privada determina seu poder público. Se você não ora no secreto, você não terá autoridade no público. Jesus passava noites inteiras em oração. Se o Filho de Deus precisava disso, quanto mais nós. Desenvolva uma vida devocional disciplinada. Acorde cedo. Passe tempo prolongado na presença de Deus. Leia a palavra extensivamente. Ore em línguas, se você tem esse dom. Adore intensamente. Essa é a fundação de tudo. Segundo princípio, mantenha sua vida em santidade constante. Não tente se santificar momentos antes de orar por um enfermo. Viva em santidade continuamente. Fuja da aparência do mal. Guarde seus olhos, sua mente, sua boca. Viva em integridade total. Seja o mesmo em público e em privado. Deus não unge hipocrisia. Ele unge autenticidade. Timóteo 2:21 promete: se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Purificação traz utilidade espiritual. Terceiro princípio: estude profundamente a palavra de Deus sobre cura. Não dependa apenas de pregações de domingo. Estude por conta própria. Leia todos os milagres de cura nos evangelhos. Analise como Jesus curava. Estude os milagres nos Atos dos Apóstolos. Veja como os discípulos operavam. Decore promessas bíblicas sobre cura. Êxodo 15:26 declara: eu sou o Senhor que te sara. Salmo 103:3 louva aquele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. 3 João 2 deseja: prosperes em todas as coisas e tenha saúde. Encha sua mente com a palavra. Quarto princípio: jejue regularmente para aguçar sua sensibilidade espiritual. Comece com jejuns de um dia. Depois, progrida para jejuns mais longos, se o Espírito te guiar.
O jejum não manipula Deus. O jejum quebra o domínio da carne sobre você e te torna mais sensível ao Espírito. Daniel jejuou e recebeu revelações. Esther jejuou antes de arriscar sua vida. Jesus jejuou antes de iniciar seu ministério. Paulo jejuava frequentemente. Se você quer poder espiritual extraordinário, precisa de disciplinas espirituais extraordinárias. Quinto princípio: busque o batismo no Espírito Santo, se você ainda não recebeu. Jesus prometeu em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder, para quê? Para sermos testemunhas eficazes. O batismo no Espírito Santo não é opcional para quem quer ser usado poderosamente por Deus, é essencial. Peça a Deus com insistência. Jejue se necessário, busque até receber, e quando você receber, continue sendo cheio diariamente, conforme Efésios 5:18 ordena. Sexto princípio: desenvolva discernimento espiritual através de prática e sensibilidade ao Espírito. Hebreus 5:14 diz: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernimento vem com prática. Quanto mais você ministra guiado pelo Espírito, mais você aprende a reconhecer sua voz, seus impulsos, suas direções. Não tenha medo de errar enquanto aprende. Deus é gracioso com filhos sinceros que estão aprendendo a operar em seus dons. Sétimo princípio: ande em amor genuíno pelas pessoas. 1 Coríntios 13 deixa claro que sem amor, todos os dons espirituais são inúteis. Você não pode ministrar cura com coração frio. Você precisa genuinamente se importar com as pessoas. Jesus era movido por compaixão. Quando ele via multidões, suas entranhas se comoviam. Quando ele encontrava enfermos, seu coração doía por eles. Desenvolva esse coração compassivo. Chore com os que choram. Sofra com os que sofrem. Ame as pessoas que Deus coloca em seu caminho. Amor não é sentimentalismo vazio. Amor é compromisso genuíno com o bem-estar do outro. Quantos desses 7 princípios você já está praticando? Escreve o número de 1 a 7 nos comentários e comprometa-se a começar os que ainda não pratica. Agora deixa eu te contar algo poderoso que Billy Graham viveu e que mudou completamente minha compreensão sobre oração por enfermos. Em uma de suas cruzadas na África, um homem cego de nascença foi trazido até ele. Billy sentiu o peso daquela situação. Era uma multidão enorme assistindo. As expectativas eram altas, mas ao invés de simplesmente orar rápido para impressionar a multidão, Billy parou. Ele silenciou por longos minutos, buscando a face de Deus. E então, ele sentiu o Espírito Santo lhe dar fé para aquele milagre específico. Ele impôs as mãos sobre aquele homem e disse com autoridade: em nome de Jesus Cristo, abre-te. E os olhos do homem se abriram instantaneamente. Ele viu pela primeira vez na vida. A multidão explodiu em louvor. Mas Billy sempre contava essa história enfatizando: não foi minha fé que curou aquele homem. Foi a obediência ao Espírito Santo que liberou o poder de Deus. Entende a lição? Deus não está procurando super-heróis espirituais. Deus está procurando servos obedientes. Ele não precisa de gente com carisma extraordinário. Ele precisa de gente com consagração extraordinária. Ele não quer performers religiosos. Ele quer vasos purificados. E quando você se torna esse vaso, quando você se consagra, quando você obedece, o Espírito Santo pode fluir através de você com o mesmo poder que fluiu através de Pedro, João, Paulo e sim, até Billy Graham. Porque o poder não está em você. O poder está no Espírito Santo. Você é apenas o canal. Mas que canal você escolhe ser? Um canal obstruído por pecado, mundanismo e negligência espiritual? Ou um canal limpo, consagrado e disponível? Tem algo mais que precisa ser abordado aqui com muito cuidado e amor. Há cristãos que desenvolveram um ministério de cura.
mas perderam a humildade no processo. Eles começam a se promover ao invés de promover Jesus. Eles buscam glória pessoal, ao invés de dar toda a glória a Deus. E gradualmente, o poder de Deus se retira. Por quê? Porque Deus não compartilha sua glória com ninguém. Isaías 42:8 declara: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem. Se você quer continuar sendo usado por Deus, você precisa cultivar humildade constante. Você precisa reconhecer sempre que qualquer milagre que acontece através de você não é mérito seu. É graça de Deus, é poder do Espírito Santo, é misericórdia divina. Billy Graham poderia ter se tornado arrogante. Ele viu milhões se converterem. Ele testemunhou milhares de milagres. Ele aconselhou presidentes e reis, mas ele permaneceu humilde até o fim de sua vida. Como? Porque ele entendia que tudo era graça. Ele sabia que sem Deus ele não era nada. Ele reconhecia que qualquer sucesso em seu ministério era resultado da unção do Espírito, não de suas habilidades pessoais. E Deus honrou essa humildade usando-o por mais de 6 décadas de ministério frutífero. Essa é a chave. Permaneça humilde e Deus continuará te usando. Torne-se orgulhoso e Deus te colocará de lado. Agora vamos falar sobre algo extremamente prático que vai te ajudar imediatamente. Quando você for orar por um enfermo, aqui está um protocolo espiritual que você pode seguir. Primeiro, antes de chegar onde a pessoa está, ore privadamente. Confesse qualquer pecado. Purifique seu coração. Peça ao Espírito Santo para te encher. Leia alguns versículos sobre cura. Declare promessas bíblicas. Coloque-se conscientemente na presença de Deus. Isso cria o ambiente espiritual correto. Segundo, quando você chegar onde está o enfermo, não se apresse. Converse com a pessoa. Descubra o histórico da doença. Pergunte sobre sua vida espiritual. Discirna se há portas espirituais abertas. O Espírito Santo vai te guiar através dessa conversa. Às vezes, Deus vai te revelar que é necessário primeiro ministrar arrependimento ou perdão antes de orar por cura física. Outras vezes, Ele vai te mostrar que é ataque direto do inimigo que precisa ser repreendido. Discernimento espiritual é crucial aqui. Terceiro, ore especificamente pelo que Deus te mostrar. Se é doença física sem raiz espiritual aparente, ore com fé pela cura. Se você discerniu porta espiritual aberta, ministre primeiro o fechamento dessa porta através de confissão e arrependimento e depois ore pela cura. Se é opressão demoníaca, use a autoridade espiritual para expulsar o espírito opressor. Seja guiado pelo Espírito Santo em cada situação específica. Não use fórmulas genéricas. Ministre especificamente conforme o Espírito te dirige. Quarto, imponha mãos sobre a pessoa com fé e autoridade. Não hesite, não duvide. Haja em fé no poder de Deus. Ore em voz audível para que a pessoa ouça e sua fé seja ativada também. Use o nome de Jesus com autoridade. Declare a palavra de Deus sobre aquela situação. Ordene a enfermidade que saia, se o Espírito te guiar assim. Ore até sentir uma liberação espiritual ou até o Espírito te indicar que terminou. Quinto, depois de orar, instrua a pessoa sobre como manter a cura ou sobre o processo de cura. Se foi cura instantânea, glorie a Deus publicamente e use aquilo como testemunho para edificar a fé de outros. Se a cura for progressiva, encoraje a pessoa a continuar em fé e obediência. Se a pessoa não foi curada imediatamente, não a condene nem se sinta culpado. Explique que Deus ouviu a oração e que Ele vai agir em seu tempo perfeito. Encoraje fé contínua. Se você está anotando essas instruções práticas, escreve "anotando" nos comentários. Quero saber quem está levando isso a sério e realmente quer ser usado por Deus. Agora tem algo que precisa ser dito sobre o papel da fé da pessoa doente. Jesus disse múltiplas vezes: "A tua fé te salvou",
Como creste, assim se faça. Se podes crer, tudo é possível ao que crê. Isso significa que a fé da pessoa doente é um fator importante. Mas cuidado, isso não significa culpar a pessoa se ela não foi curada. Há muitas variáveis em jogo. Às vezes a pessoa tem fé, mas há propósitos soberanos de Deus que não entendemos. Outras vezes realmente há incredulidade bloqueando a cura. Nossa parte é ministrar com fé e amor. A parte de Deus é fazer o que Ele sabe ser melhor. Billy Graham contava sobre uma mulher que foi até ele pedindo oração por cura de câncer terminal. Ela estava cheia de fé, crendo completamente que Deus a curaria. Billy orou com toda convicção, mas semanas depois ela faleceu. Billy ficou arrasado, questionando o que havia falhado. Mas anos depois, ele recebeu uma carta do marido daquela mulher dizendo que nos últimos dias de vida dela, ela levou dezenas de pessoas no hospital a Cristo, incluindo médicos e enfermeiras. Sua morte não foi falha de Deus. Foi o plano soberano de Deus para alcançar pessoas que de outra forma nunca seriam alcançadas. Ela foi curada eternamente e dezenas de outras pessoas foram salvas através de seu testemunho fiel até o fim. A lição? Nós não vemos o quadro completo. Deus vê. Nossa responsabilidade é ser fiéis em orar, ministrar e crer. A responsabilidade de Deus é fazer o que é melhor conforme sua sabedoria infinita. E às vezes, o que parece ser não resposta para nós é na verdade uma resposta perfeita de Deus, operando em dimensões que não conseguimos enxergar. Isso nos guarda de arrogância quando vemos milagres e nos protege de desespero quando não vemos. Em ambos os casos, Deus está no controle. Em ambos os casos, Deus está agindo para sua glória e nosso bem final. Agora quero falar sobre uma verdade poderosa que vai te dar ousadia espiritual. Você tem a autoridade delegada de Jesus Cristo. Lucas 10:19 registra Jesus dizendo: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Autoridade sobre todo o poder do inimigo. Isso inclui doenças causadas por opressão demoníaca. Isso inclui enfermidades, que são ataques espirituais. Você não precisa ter medo. Você não precisa se sentir impotente. Jesus te deu autoridade. Mas, e isso é crucial, autoridade só funciona quando você está debaixo de autoridade. Você tem autoridade sobre demônios porque você está sob a autoridade de Jesus. Você pode ordenar enfermidades saírem porque você obedece às ordens de Jesus para a sua vida. É um princípio de delegação espiritual. Um policial pode parar carros não por sua força física, mas porque ele representa a autoridade da lei. Similarmente, você pode ministrar cura não por seu poder pessoal, mas porque você representa a autoridade de Jesus Cristo. Mas se o policial não estiver em boa posição com a lei, ele perde autoridade. Se você não estiver em obediência a Cristo, você perde autoridade espiritual. Simples assim. Por isso que santidade não é opcional. Por isso que consagração não é sugestão. Por isso que obediência não é negociável. Sua autoridade espiritual é diretamente proporcional à sua submissão espiritual. Quanto mais você se submete a Cristo, mais autoridade você tem sobre as forças das trevas. Quanto mais você anda em santidade, mais poder espiritual você opera. Não há atalho aqui. Não há fórmulas mágicas. É morte para o ego, submissão a Cristo, obediência radical, e então a autoridade espiritual flui naturalmente. Billy Graham pregava isso constantemente. Ele dizia que a igreja perdeu poder porque perdeu santidade. E ele estava absolutamente correto. A igreja moderna quer poder sem pureza, quer sinais sem santificação, quer milagres sem moralidade. Mas Deus não funciona assim. Deus não unge impureza. Deus não honra a hipocrisia. Deus não opera através de vasos sujos.
Se você quer ser usado poderosamente, você precisa ser purificado completamente. Não há negociação aqui. Se você está disposto a pagar o preço da consagração para ter o poder da unção, escreve "Eu pago o preço" nos comentários. Declare isso publicamente e Deus vai honrar seu compromisso. Agora, enquanto caminhamos para o final desta mensagem, eu preciso te dar um aviso amoroso, mas sério. Há pessoas que vão tentar usar princípios de cura para manipulação financeira. Eles vão dizer: se você semear X quantia, Deus vai curar você. Isso é heresia. Isso é distorção do Evangelho. Deus não vende milagres. Jesus nunca cobrou por curas. Pedro disse: não tenho prata nem ouro. A cura é pela graça de Deus manifestada através da fé, não por transações financeiras. Fuja de qualquer ministério que condiciona cura a doações. Fuja de qualquer pregador que vende milagres. Isso é charlatanismo espiritual que envergonha o nome de Cristo. Billy Graham nunca, jamais, condicionou oração a dinheiro. Ele pregava gratuitamente. Orava pelos enfermos gratuitamente. Seu ministério era sustentado por ofertas voluntárias, mas ele nunca fez da cura um negócio. Essa deve ser nossa postura. Se Deus te deu o dom de curar, use-o gratuitamente para a glória de Deus e bem das pessoas. Não transforme um dom sagrado em mercadoria profana. Mateus 10:8 ordena: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Também preciso avisar sobre outro extremo perigoso. Há pregadores que prometem cura a todos, sempre, e culpam as pessoas quando não são curadas, dizendo que foi falta de fé. Isso é crueldade espiritual. Paulo tinha um espinho na carne que não foi curado apesar de orar 3 vezes. Timóteo tinha problemas estomacais frequentes. Trófimo ficou doente em Mileto. Epafrodito quase morreu. Esses eram gigantes espirituais, homens de fé extraordinária, mas nem todos foram curados de todas as enfermidades. Por quê? Porque Deus é soberano e seus caminhos são mais altos que nossos caminhos. Isso significa que devemos orar sempre com fé, acreditando no poder de Deus para curar, mas também submetendo-nos à soberania de Deus sobre os resultados. Oramos: Senhor, cremos no teu poder para curar, cremos nas tuas promessas, mas também nos submetemos à tua vontade soberana, sabendo que teus caminhos são perfeitos mesmo quando não entendemos. Essa é a postura bíblica: fé com humildade, confiança com submissão, ousadia com reverência. Agora, enquanto nos aproximamos da conclusão, quero te fazer algumas perguntas diretas. Você está vivendo em santidade? Você está cultivando intimidade com Deus? Você está estudando profundamente a palavra? Você está jejuando regularmente? Você está cheio do Espírito Santo? Você está andando em obediência? Porque se a resposta para essas perguntas é não, você não está preparado para ministrar cura com poder. Não estou dizendo que Deus nunca vai te usar. Estou dizendo que você está operando abaixo do seu potencial espiritual. Deus quer te usar poderosamente, mas você precisa se preparar adequadamente. E aqui está a boa notícia. Não importa onde você está espiritualmente hoje, você pode começar a jornada de consagração agora. Você pode confessar pecados agora. Você pode se comprometer com oração disciplinada agora. Você pode iniciar jejuns agora. Você pode buscar ser cheio do Espírito Santo agora. Deus está esperando sua resposta. Ele está pronto para te ungir poderosamente. Ele quer te usar como instrumento de cura e libertação, mas ele precisa de vasos consagrados. Ele precisa de cristãos que levam santidade a sério. Ele precisa de filhos que o buscam com intensidade. Billy Graham disse algo que me marcou profundamente. O maior perigo para a igreja não é o comunismo, o humanismo ou qualquer outro ismo. É cristãos tentando fazer a obra de Deus sem o poder de Deus, resultando em religião morta que não transforma ninguém. Essa frase deveria nos fazer tremer.
Quantos ministérios existem hoje que são puramente humanos, sem um pingo de unção divina? Quantos cristãos estão trabalhando arduamente, mas sem poder espiritual real? Quantos estão se esgotando em ativismo religioso, sem intimidade com Deus? E o resultado é igrejas cheias de programas, mas vazias de poder. Cristãos ocupados, mas espiritualmente fracos. Atividade religiosa intensa, mas zero transformação genuína. Mas não precisa ser assim com você. Você pode escolher um caminho diferente. Você pode escolher consagração radical ao invés de religiosidade superficial. Você pode escolher intimidade profunda ao invés de ativismo vazio. Você pode escolher ser usado poderosamente por Deus ao invés de simplesmente ocupar espaço na igreja. A escolha é sua. Deus já fez sua parte. Jesus já pagou o preço. O Espírito Santo já está disponível. Agora é sua vez de responder. Se você está tomando a decisão agora de buscar Deus com intensidade, de se consagrar radicalmente, de se preparar espiritualmente para ser usado em cura e milagres, escreve "Eu decido" nos comentários. Declare isso publicamente e comprometa-se diante de Deus e desta comunidade. E chegamos ao momento final desta mensagem, mas este é apenas o começo da sua jornada. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus poderoso que abriu o Mar Vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó, que ressuscitou mortos através de Elias, que curou leprosos através de Eliseu, que operou milagres através de Jesus e que encheu de poder os discípulos no Pentecostes. Esse mesmo Deus quer operar através de você. Esse mesmo Espírito Santo quer te encher. Esse mesmo poder quer fluir através das suas mãos quando você impuser sobre enfermos. Mas você entendeu hoje que há uma preparação necessária. Não é automático, não é instantâneo. Requer consagração, requer santificação, requer intimidade com Deus, requer estudo profundo da palavra, requer oração intensa, requer jejum regular, requer obediência radical. Mas quando você paga esse preço, quando você se torna esse vaso consagrado, Deus te usa poderosamente. E você se torna exatamente o que esta mensagem prometeu. Um instrumento poderoso nas mãos de Deus para cura, libertação e demonstração do poder do reino. Então hoje, agora, neste momento, eu quero orar com você e por você. Mas antes, eu preciso que você faça algo. Se você está assistindo até aqui, se essa mensagem impactou seu coração, se você está decidido a buscar Deus com tudo que você tem, eu preciso que você clique no botão de inscrever agora. Não deixe para depois. Inscreva-se agora, porque Deus tem muito mais para te revelar através deste canal. Ative as notificações para não perder nenhuma mensagem. E compartilhe urgentemente este vídeo com alguém que Deus colocou no seu coração. Pode ser que Deus esteja usando você para despertar outro cristão para uma vida de poder espiritual. Faz isso agora, antes de orarmos. Agora, coloca sua mão sobre seu coração e ora comigo em voz alta. Repete essas palavras com fé. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu venho até Ti hoje com um coração quebrantado e arrependido. Eu reconheço que tenho vivido abaixo do que Tu planejaste para mim. Perdoa minha negligência espiritual. Perdoa minha falta de consagração. Perdoa meus pecados conhecidos e ocultos. Eu me arrependo genuinamente e hoje, agora, eu me consagro completamente a Ti. Eu me entrego sem reservas. Eu quero ser um vaso de honra em Tuas mãos. Eu quero ser usado poderosamente para a Tua glória. Enche-me com Teu Espírito Santo. Unge-me para curar enfermos. Dá-me autoridade sobre as obras do inimigo. Faz de mim um instrumento de cura e libertação. Eu me comprometo a buscar Tua face intensamente. Eu me comprometo a viver em santidade constante. Eu me comprometo a estudar Tua palavra profundamente. Eu me comprometo a orar fervorosamente. Eu me comprometo a jejuar regularmente. Usa-me, Senhor.
molda-me, quebra-me, refina-me. Então enche-me com teu poder. Eu creio que tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu creio que tu me chamaste para fazer as obras que Jesus fez e até maiores. Eu aceito esse chamado hoje. Eu me disponibilizo para ti hoje. Faz de mim o que tu queres que eu seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você orou essa oração com sinceridade, algo mudou no mundo espiritual agora. Deus ouviu. Anjos testemunharam. O Espírito Santo começou uma obra em você que ele vai completar. Mas agora vem sua parte. Mantenha o compromisso. Não deixe este momento ser apenas emoção passageira. Tome decisões práticas hoje. Separe horário fixo para a oração amanhã de manhã. Comece um plano de leitura bíblica. Marque um dia de jejum na próxima semana. Confesse qualquer pecado pendente. Perdoe qualquer pessoa que você ainda guarda mágoa. Feche portas espirituais abertas. E comece a caminhar em santidade consciente diariamente. E deixa eu te dizer algo final, que vai te dar esperança e ousadia. Deus não está procurando gente perfeita. Ele está procurando gente disponível. Ele não precisa de super-heróis espirituais. Ele precisa de servos fiéis. Moisés era gago, mas Deus o usou. Jeremias era jovem demais, mas Deus o usou. Pedro era impulsivo, mas Deus o usou. Paulo perseguia cristãos, mas Deus o usou. Seu passado não te desqualifica. Suas fraquezas não te impedem. Seus erros não te eliminam. O que te qualifica é consagração presente e disponibilidade genuína. Deus pode usar você exatamente como você é, se você se entregar exatamente como você é. Billy Graham não era perfeito. Ele tinha limitações. Ele cometeu erros, mas ele era disponível, ele era consagrado, ele era obediente. E Deus o usou poderosamente por mais de 60 anos para impactar milhões de vidas. Você pode ser o próximo. Sua igreja pode experimentar o mesmo poder. Sua cidade pode testemunhar os mesmos milagres. Sua geração pode ver a mesma glória, porque Deus não mudou. Ele continua procurando vasos consagrados. Ele continua querendo operar milagres. Ele continua desejando curar enfermos através de seus filhos. E por último, qual parte desta mensagem mais impactou você? Escreve nos comentários. Conta pra gente o que Deus falou ao seu coração. Compartilha qual decisão você está tomando hoje. Isso vai encorajar outras pessoas e vai fortalecer seu próprio compromisso. E compartilha este vídeo agora com todos que você puder. Posta no WhatsApp, posta no Facebook, manda para aquele amigo cristão que está desanimado. Porque pode ser que Deus esteja usando você para despertar uma revolução de poder espiritual que começa com uma pessoa e se espalha para muitas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você. Que Deus te encha de seu Espírito, que Ele te unja poderosamente, que Ele te use extraordinariamente e que você se torne exatamente o que Ele sonhou quando te criou. Um instrumento poderoso de cura, libertação e demonstração do reino de Deus na terra. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém.